Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Laís Paiva e há 6 meses eu realizei um grande sonho que eu tinha, que era morar fora do Brasil. Atualmente eu moro em Portugal, então assim, gente, tem sido uma experiência incrível, cheia de aprendizados e muitos desafios pra mim, muitos mesmo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz pra poder me organizar financeiramente pra fazer essa grande mudança, porque assim, gente, é uma grande mudança em vários aspectos da nossa vida. É no sentido de você não estar mudando de cidade, você está mudando de país. É no sentido de você estar longe da sua família, dos seus amigos. É no sentido também de financeiro. E aí hoje eu quero pegar nessa parte do financeiro, porque é o que mais implica quando se pensa em mudar de país. Principalmente quando o país tem uma moeda que é 6 vezes mais do que a nossa, a minha no caso, que é o real. Eu já recebi perguntas como: Ah, Laís, como que você conseguiu juntar tanto dinheiro assim pra se mudar pra Portugal? Quanto que você juntou? Quanto que você levou? Como você fez? Quanto tempo você demorou pra poder juntar essa quantia? Então, no vídeo de hoje, eu vou dar dicas práticas pra quem também sonha, tem sonho de mudar de país e ainda não sabe o que fazer ou como fazer para juntar a grana necessária para isso. Se você também está pensando em dar esse grande passo na sua vida, fica comigo até o final, que eu tenho certeza absoluta que todas as dicas que eu vou deixar aqui nesse vídeo vão te ajudar pelo menos de alguma forma. Eu vou separar esse vídeo em tópicos, ok? Porque assim, tem várias coisas que eu quero falar e eu não quero me perder, então eu vou separando esses tópicos aí para eu conseguir me guiar e também vocês terem noção do que eu tô falando por tópico. Então vamos lá, o primeiro tópico é motivação e objetivo. Antes de mais nada, falar sobre motivação e objetivo é essencial. Porque, como eu falei anteriormente, mudar de país não é uma coisa fácil e, assim, em diversos aspectos. E nada melhor, nada mais essencial do que você saber o porquê você quer mudar de país de fato. Porque se você não sabe o motivo específico e você não tem a motivação para isso, pode parecer uma coisa que você vai, a longo prazo, vai largar de mão. Talvez você chegue até o final daquele objetivo e, sei lá, desista, queira voltar pro Brasil, ou então talvez você nem chegue até lá. Então, assim, é muito importante você deixar claro qual que é a sua motivação para isso. Eu, por exemplo, a minha motivação era porque eu queria um lugar mais seguro para morar, para viver. Eu queria ter mais liberdade em relação a isso, né? Essa segurança. Aumentar a minha qualidade de vida. No Brasil eu tinha uma boa vida, mas eu queria ainda assim mais. Além disso, eu tenho alguns objetivos financeiros que eu acho que morando aqui em Portugal eu vou conseguir alcançar mais rápido. Então esse foi um exemplo de motivação e objetivo para mim. Então assim, trazendo essa parte da motivação e objetivo pro lado financeiro, é mais fácil você ter isso em mente do que você quer para você conseguir se organizar para isso. Porque, por exemplo, você tendo um objetivo financeiro claro, você consegue fazer uma estimativa do quanto que você precisa juntar. Então, a pergunta que você precisa se fazer é: quanto exatamente eu preciso juntar para cobrir todos os meus custos, todos os custos para essa mudança, incluindo a passagem, o visto, quanto que você vai gastar aqui em relação à alimentação, ao transporte, à moradia. Então você tem que pegar esses tópicos, se fazer essas perguntas, para você conseguir chegar a um valor que faça sentido para você em relação ao objetivo que você precisa juntar ainda no Brasil. Então assim, quando você tem um número em mente, fica muito mais fácil você correr atrás daquele número. Você já sabe quanto que você precisa, você não está juntando qualquer quantidade, qualquer quantia à toa e sem objetivo. Você sabe, por exemplo, eu preciso juntar, um exemplo, ok, gente? Preciso juntar 10 mil. Quanto que eu consigo juntar por mês para chegar a esses 10 mil em um ano? Aí você tem esse cálculo que você consegue fazer. Então é sobre isso que eu tô falando. Então, assim, pega os tópicos que você vai precisar gastar, incluindo tudo. Até se você for comprar uma calcinha nova, uma cueca nova para levar para essa viagem, você tem que incluir. E aí, você chegando a esse valor, você consegue dividir durante os meses para poder juntar essa grana para se mudar de fato. Gente, me perdoem porque eu mudei de tópico, esqueci de avisar, mas o tópico 2, ok? É sobre organização e planejamento financeiro. Então vamos lá, esse final que eu falei era basicamente sobre isso, você listar tudo que você precisa para essa viagem, para essa mudança e
considerar todos os custos, ok? E aí uma coisa que eu fiz no Brasil ainda e continuo fazendo, claro, para me ajudar, foi colocar todos os meus gastos ainda no Brasil, as minhas contas do Brasil, em uma planilha. Eu usei o Google Sheets, mas você pode usar o Excel ou o que você quiser. E também um aplicativo onde você saiba para onde está indo o seu dinheiro, ok? Com o que você gasta e quanto você gasta, porque aí você consegue também fazer uma estimativa do quanto você consegue juntar por mês para chegar até aquele objetivo que a gente já conversou antes. E aí, pegando o gancho sobre você conseguir anotar tudo que você gasta para ver onde é que está indo o seu dinheiro, a gente vai para o tópico 3, que é sobre corte de despesas. Gente, essa é a parte que precisa ser radical. Radical de fato. Porque se você não tiver foco para poder juntar o seu dinheiro e fazer com que você consiga chegar ao seu objetivo o mais rápido possível, se for o seu caso, se você tiver um pouquinho de pressa para ir viver a vida na Europa logo, ou nos Estados Unidos, ou tanto faz, precisa ser radical, ok? Porque assim, não é a parte legal você cortar despesas, não é legal um amigo te chamar, uma amiga te chamar pra sair, pra tomar uma cerveja, fazer qualquer coisa, você evitar um pouco porque tá economizando. Então assim, precisa ser radical, você precisa dizer não antes, pra depois as coisas serem mais fáceis durante o seu processo de imigração, porque você juntou o dinheiro suficiente pra estar fazendo aquilo. Então, o que eu fiz durante esse processo foi cortar gastos supérfluos, como, por exemplo, plataformas de stream que eu tinha assinado e não usava, comer fora. Gente, eu gosto muito de sair pra comer fora, muito, muito, muito. Eu gosto muito de gastar dinheiro, vocês não tem noção. Mas eu tinha um objetivo muito grande, então o foco foi muito maior. Então, assim, comer fora, gastar com coisas que você não tem necessidade, por exemplo, você entra ali na Shopee da vida, na Shein da vida e compra um monte de coisa que você não precisa, mas tá ali no aplicativo fácil, você viu e você quer, tá? Então, tem que ter esses cortes sim. Por um bom tempo eu fiz isso, mas quando eu estava mais para próximo de mudar, as pessoas que me acompanham lá no Instagram, as pessoas viam que eu estava fazendo unboxing todos os dias. Quando eu estava para perto de mudar, que eu já tinha chegado ao meu objetivo, eu estava gastando meu dinheiro para repor o tempo que eu não estava gastando e economizando. Mas enfim, eu já tinha batido o meu objetivo, já tinha batido a minha meta. E além disso, o dinheiro que eu estava gastando comprando algumas coisas, a maioria para viagem. Coisas que eu também considerei quando eu juntei o dinheiro. Ou seja, eu estava juntando ali uma partezinha do meu salário, comprando coisas que eu queria, comendo fora novamente, fazendo as coisas que eu gostava, mas a outra parte também eu gastei com dinheiro que eu juntei porque eu considerei. Por exemplo, quando eu estava me organizando para viagem de fato, era assim, em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, e a gente estava no verão, ou seja, não tinha nenhuma roupa de inverno, nenhuma, assim, que aguentasse o inverno mesmo, porque aqui em Portugal eu ia chegar em fevereiro, ainda tá no final do inverno, assim, bem frio. Então eu tive que comprar muitas roupas novas para trazer e tudo mais. E eu ainda viajei para Nova York antes de vir para Portugal, ou seja, aí mesmo que eu precisava de roupa de frio. Então, assim, esses custos ainda assim estavam sendo considerados nessa planilha que eu ajeitei e nesse objetivo. E outra coisa que ajuda bastante ainda no tópico de cortes de despesas, porque assim, se você corta, você consegue juntar mais, mas pra te ajudar você vender itens que você sabe que você não vai conseguir levar para sua viagem, para sua mudança, como livros, eletrônicos que você tem e não usa, roupas, coisas assim, esses itens pessoais que você consegue repassar para alguém, às vezes com um preço mais barato e tudo mais. Assim, não foi o meu caso, eu deixei bastante coisa no Brasil, como livros, etc. E muitas coisas eu doei, como roupas, calçados, mas isso aí eu faço todo ano, então eu só aproveitei que eu tinha um motivo e doei também. Mas assim, não foi meu caso, mas você pode fazer também, abre um brechó ali no Instagram, coloca uma coisinha assim para vender, um desapego, que também vai te ajudar a juntar dinheiro nesse processo. Quarto tópico, que é economizando de forma inteligente. Pessoal, eu vou dar o meu exemplo totalmente voltado para Portugal, porque é o país que eu tô morando agora, que eu me organizei para morar, mas você pode adaptar para o país que você quiser ir. Vamos lá, eu antes de vir para cá pesquisei muito o país inteiro, eu abri o mapa assim, ficava perdida ali procurando coisas em relação a locais que eu poderia morar, porque vamos lá, um exemplo, Lisboa e Porto, são os dois extremos do país, né? Um fica no norte, outro no sul. E aí, em Lisboa é muito mais caro do que no Porto, ok? E Porto também é muito mais caro do que qualquer outra cidadezinha assim, pequena, etc. Então, é bom você pesquisar o lugar que você possa morar para você conseguir também economizar
com aluguel, ok? Porque, por exemplo, você juntou dinheiro para poder se mudar para Portugal, vamos dizer assim. E aí, esse dinheiro que você juntou é mais do que o suficiente, mas você escolheu morar em Lisboa. O seu dinheiro vai todo embora só com aluguel, ok? Que aqui no caso eles chamam de arrendamento. Então, assim, vocês têm que economizar de forma inteligente e pensar em como vai utilizar essa economia de forma inteligente, ok? Então, no meu caso, eu moro em Aveiro, é também caro, mas o país inteiro tá passando por uma crise imobiliária, então tá tudo caro. E eu moro também, assim, é bem localizado, então é carinho, mas enfim, tem que ter uma perspectiva, assim, de onde você quer morar, porque isso pode influenciar muito no seu estilo de vida, no seu custo de vida também, ok? Então, economize de forma inteligente, já pensando no dia a dia, no país que você quer morar, ok? Uma outra coisa também para você economizar de forma inteligente é você já com antecipação começar a monitorar as passagens com bastante antecedência, porque se você comprar as passagens com bastante antecedência, você vai pagar muito mais barato. Então é monitorar, se você tiver milhas, usa suas milhas, ou então esperar por promoções, às vezes de madrugada aí, uma companhia aérea ou outra faz umas promoções loucas aí de passagem, então assim, já começa a monitorar bem antes para você ter uma noção também do quanto você vai gastar com passagem. É uma coisa também muito boa. E eu tava também falando já pensando em como você vai morar no país, uma outra dica. Vamos lá, a minha experiência aqui em Portugal. Quando você chega em Portugal, você vai ao supermercado, por exemplo, você vê assim, tudo assim, 2 euros, 1 euro, 89 cêntimos, 90 cêntimos, 3 e pouco, você fica assim, caraca, tá tudo barato, que não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque quando a gente tá no Brasil e a gente vai ao supermercado, você vê 20, 10, 15, tudo valores altos assim. Só que isso é uma ilusão, ok? Porque esses 2 euros, 1 euro aqui, dá uma quantia no final, quando você for pagar lá no caixa, e esse valor é respectivo ao salário mínimo daqui. Não tanto, ok? Porque o salário mínimo de Portugal é o mais baixo da Europa. Se eu não me engano, agora tá 820 euros. Então, assim, independente se você ganha um salário mínimo, se você ganha um salário um pouco a mais, não caia nessa ilusão de que é tudo barato. Ainda assim, continue economizando, principalmente se você vier sem emprego. Quer chegar ao seu objetivo mais rápido ou muito mais rápido? Então vem comigo para o quinto tópico, que é a fonte de renda extra. Vamos lá. Em 2020, no meu caso aqui, eu dava aulas de inglês para alguns amigos de graça. Era só para ajudar mesmo. Eu tive, assim, quando eu era criança, o sonho de ser professora e tudo mais. E aí eu acabei realizando ali um pouquinho, né? Quando eu dava aula de graça para esses amigos. E aí, quando chegou a época que eu tava me organizando para vir para Portugal, que foi em 2022, eu precisava de fontes extras para conseguir juntar mais rápido e muito mais. Então, eu lembrei dessa minha época de professora em 2020, que era totalmente de graça, e comecei a ver isso de forma profissional e comecei a dar aulas de inglês, opa, quase que sai errado, de inglês de forma profissional. E faço isso até hoje em dia, ou seja, eu comecei como uma renda extra para poder me ajudar a chegar mais rápido ao objetivo, e hoje em dia é uma das minhas rendas. Então, assim, se você tem alguma habilidade, crochê, sabe fazer maquiagem, faz nos outros, sabe costurar, vai costurar, sabe, qualquer coisa que você souber fazer, faça para ganhar dinheiro, porque você pega o dinheiro desse rendimento, dessa fonte extra e nem mete a mão, nem toca, só coloca na sua conta para juntar. E aí você consegue juntar aquele que vem do seu salário mais da fonte de renda extra. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Até porque depois que se você chegar no país e não tiver trabalho ainda, se você vier com visto de procura de trabalho, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre visto de procura de trabalho, como tirar, então se você estiver interessado eu vou deixar o link, eu não sei aonde, mas eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E se você não tiver o trabalho ainda, você pode utilizar isso ainda como uma fonte ali de renda principal, ainda no Brasil, por exemplo, ou se você quiser utilizar no país que você for. O meu caso, por exemplo, eu continuo dando aula de inglês para brasileiros, ou seja, eu continuo trabalhando dessa forma, recebendo em real, mas esse dinheiro tá ali, vindo para mim todos os meses, ok? E aí, eu indico muito você procurar alguma coisa que você possa fazer durante esse período também para te ajudar a juntar mais rápido. Outra coisa que vai te ajudar a chegar mais rápido ao seu objetivo, que foi algo que eu fiz também, que é começar a investir, ok? Não tranque o seu dinheiro para depois que você planejar a sua viagem, ok? Por exemplo, eu planejo minha viagem para 2025, aí eu tranquei meu dinheiro até 2026. Pelo amor de Deus, né? Mas você pode começar a investir, não precisa ser nada muito arriscado. Você pode fazer com CDB, investir em CDBs,
tesouro direto, coisas assim que você consegue ter menos risco, digamos assim. E pode ser uma coisa assim bem interessante para você em relação ao seu objetivo. Para mim foi muito interessante, gente. Eu fazia isso no Nubank, tá? Consegui ali um rendimento bem interessante durante esse processo, esses 2 anos que eu fiquei juntando dinheiro. Então também pode ser uma ótima ideia para você. Tenta dar uma olhadinha sobre isso, entender mais como funciona, porque assim, rende bem e ali assim o seu dinheiro vai estar trabalhando para você enquanto você junta. No tópico 6, eu quero falar sobre planejamento a longo prazo. Amigos, amigas, por favor, põem a cabeça no lugar, se acalmem, ok? Porque vocês precisam ter em mente que juntar dinheiro não vai ser fácil, não vai ser uma coisa assim. Você vai levar um tempo para fazer isso, ok? Então, façam aquilo que eu já falei no começo do vídeo. Coloquem metas alcançáveis para que vocês não desanimem no meio do processo. Então, por exemplo, aquilo que eu já falei antes. Quanto que você consegue juntar por mês? Quanto tempo você vai levar para juntar aquele X de valor que você escolheu, que você precisa, considerando todos os seus gastos? Coloquem metas realistas que vocês sabem que vocês vão conseguir fazer. Ah, Lélia, eu só consigo juntar R$50 por mês. Tudo bem, é uma meta realista para você, pro seu caso. Então junte, ok? Faça a sua parte, que aos poucos você vai conseguir juntar. Então assim, eu também estabeleci prazos para cada meta. Eu colocava, ó, eu vou juntar tanto até mês tal. Eu vou juntar X até mês tal. E assim eu fui passando 1 ano, 2 anos e consegui juntar. Então isso me ajudou muito a manter meu foco, me ajudou a não desanimar do processo, porque nesse meio tempo que você está juntando dinheiro, você também está se privando de fazer algumas coisas que você gosta, você está abrindo mão dessas coisas em prol do seu objetivo. Então assim, a tendência é que você desanime mesmo. Então assim, dá um exemplo para vocês. Eu gosto muito de gastar, muito. Então, o que eu fiz? Eu colocava o meu orçamento do mês, colocava o dinheiro que eu tinha que juntar, o dinheiro que eu queria usar para gastar com qualquer coisa que eu fizesse, qualquer coisa. E aí, eu conseguia ter esse equilíbrio. Tinha mês que eu não colocava nada para gastar porque não dava. Às vezes eu tinha gasto um pouco mais com as minhas contas, e aí eu não usava esse dinheiro para gastar com o que eu quisesse, eu usava para guardar. Então, assim, tinha mês que eu colocava mais na minha caixinha, a mais do que eu já tinha planejado. E tinha mês que eu colocava exatamente o que eu já tinha planejado. Então, assim, tentem ser realista com vocês mesmos. Se você ganha R$1.000 por mês, você falar que você vai juntar 600, é mentira. A não ser que você mora com seus pais, você não pague conta nenhuma, você não faça compras em casa, você não tem conta nenhuma. Aí sim, tudo bem, tranquilo. Mas, de maneira geral, assim, eu não acho que seja uma coisa muito realista. Depende das suas abdicações, mas assim, o que eu tô falando pra vocês aqui de modo geral é pra vocês colocarem as coisas que vocês sabem que vocês vão conseguir fazer. Por exemplo, você coloca, eu vou juntar R$500 todos os meses. E aí no primeiro mês você põe 500, aí no segundo já não dá muito, porque uma conta ali e outra conta aqui veio mais alta, e aí a outra veio, no outro mês já não deu também, aí você vai desanimando até que você para de colocar, você para de juntar. Então assim, coloque, mas se você tiver que colocar um pouco menos, coloque, mas pelo menos você sabe que todo mês vai estar ali. O tópico 7 é sobre questões burocráticas, questões legais e burocráticas. Eu vou repetir, mas eu queria deixar um tópico justamente para isso, ok? Porque tem muitas pessoas que não consideram. É importante que você considere nesses seus planejamentos de mudança as documentações que você vai precisar gastar para tirar e a questão do visto também. Porque, querendo ou não, é um dinheiro considerável que vai sair do seu bolso. Então, é interessante que você sempre considere todas as questões burocráticas dentro desse orçamento. Até, por exemplo, quando você chegar no país, se você tiver que retirar algum documento, fazer alguma coisa, que você tenha esse dinheiro para gastar, que você tenha se organizado para gastar esse dinheiro. Não só, por exemplo, vamos dizer assim, você guardou dinheiro para aluguel, alimentação, vestimenta e transporte. Aí você tem que tirar um documento chegando no país que você quer, que é muito caro. Pronto, já te desfalcou em quatro questões. Então, segura um pouquinho para cada tópico ali dos seus gastos, principalmente para questões burocráticas, porque quando você chega no país, você não é ninguém. Você não tem nada, se você deixar, você não tem nem identidade. Ou seja, você precisa considerar, é importante. E aí é interessante vocês pesquisarem tudo o que vocês precisam, ok? Desde antes de ir para o país até vocês chegarem e já estando no país, pesquisem todos os documentos que vocês possam precisar. Uma outra dica também que eu tenho para dar para vocês é ficar sempre de olho no câmbio.
quanto que tá o real para aquela moeda ali, pro dólar, pro euro. É interessante vocês procurarem, porque isso pode influenciar no orçamento de vocês quando vocês forem converter. Exemplo, você juntou 10 mil reais porque foi o valor que você chegou ali que você achou que fez sentido. Aí o euro tava 5 e pouco, aí você tá, beleza, a gente vai chegar ali num valor legal. Aí daqui a pouco o euro tá 6 e pouco, já vai diminuir bastante do seu dinheiro. Então fiquem de olho no câmbio, se vocês puderem juntar um pouco a mais para considerar essa diferença do câmbio, também vai ser uma coisa muito interessante. Esse é o último tópico e o tópico mais polêmico, que é quanto juntar? Eu já recebi essa pergunta várias vezes, principalmente no TikTok, quando eu falei que mudei para Portugal, fiz ali um videozinho e tal. Muitas pessoas perguntaram quanto juntar. Eu não posso dizer isso não porque eu não quero dizer quanto que eu juntei, é porque o que faz sentido para mim em relação ao quanto que eu iria gastar pode não fazer sentido para você. Então você tem que listar todos ali que você vai gastar, que você acha que você vai precisar, para conseguir chegar ao valor que você precisa, ok? Porque, gente, por favor, é o que mais tem na internet. O que é bom para os outros talvez não possa ser bom pra gente. Então não sigam cegamente o que as pessoas estão falando. Se eu falar assim, gente, vocês precisam de 5 mil reais para vir para cá, vocês acham que vocês conseguiriam? Tem gente que já veio para cá, que eu já ouvi várias histórias, com 10 euros no bolso e uma mochila. Então, assim, cada um tem ali até onde seu calo aperta, falei até errado. Cada um sabe até onde seu calo aperta, etc. Então, assim, façam os cálculos para sua vida, não baseado na vida do outro. Esse aqui eu vou usar uma cola, porque senão eu vou acabar esquecendo. E até escrever na cola eu posso ter esquecido algumas coisas. Eu vou dizer para vocês quais foram os tópicos que eu considerei para ver quanto que eu ia juntar de dinheiro. Vamos lá. Eu coloquei aqui comprar roupas novas para o inverno, porque eu cheguei no inverno, né, como eu falei para vocês. Comprar mochila ou malas que eu precisasse para viagem, porque apesar de eu já ter algumas malas, eu precisava comprar algumas outras também. Documentação para o visto, gasto com remédio, que eu trouxe bastante remédio do Brasil, graças a Deus usei pouquíssimo, mas trouxe bastante remédio do Brasil, porque aqui tem algumas coisas que a maioria das coisas você precisa de receita, precisa comprar um remédio para dor de cabeça, receita. É exemplo, tá? Mas enfim, eu queria evitar esse tipo de coisa. Consultas médicas, eu fiz várias consultas médicas antes de vir pra cá, pra eu ver se estava tudo certinho e tudo mais, pra não chegar aqui e ser surpreendida com alguma coisa. Documentação para levar para Portugal, o visto, as passagens. Eu guardei também dinheiro para poder pagar o arrendamento, e aqui eles geralmente pedem um arrendamento e mais 2 calções, ou 2 meses de arrendamento, o primeiro e o último, e mais um calção, ou seja, muito dinheiro, né? Então eu já me organizei para isso também. Aí eu coloquei alimentação por 3 ou 4 meses, que era ali o prazo do meu visto. Meu visto era válido até 120 dias. Caso eu não conseguisse trabalho, eu poderia renovar por mais 60. Mas aí eu considerei só esses 3, 4 meses iniciais. Gastos pessoais, assim, coisas que eu tivesse que gastar. Reserva de emergência, eu também considerei em guardar. Passeios, eu falei pra vocês que eu gosto de sair pra comer fora, etc. Comprinhas, eu considerei isso. Gastos burocráticos aqui em Portugal em relação à documentação e comprar um carro. Ou seja, quanto que eu quanto que eu me planejei, muitas coisas aqui desses tópicos podem não fazer sentido nenhum pra vocês. Como por exemplo, comprinhas. Você tá ali se planejando pra mudar de país e não tá podendo gastar nada. Você vai colocar comprinhas nos seus tópicos ali que você vai considerar? Talvez não, eu coloquei. Mas é uma coisa que eu sabia que eu ia querer gastar. Então, assim, o que é bom pra mim pode não ser pra você. Então, é por isso que eu não falo sobre valores, porque cada um tem uma estimativa do que vai gastar, do que vai precisar. E essas foram as coisinhas que eu fiz pra conseguir me organizar financeiramente pra chegar até onde eu cheguei, que é mudar de país de fato, que é o meu sonho. E, assim, mudar de país não é fácil, mas com muito planejamento e organização, principalmente financeira, é totalmente possível. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, até mesmo ativar o sininho, todas aquelas coisas que todo mundo aqui do YouTube fala, porque meu canal é novo e o YouTube precisa entender que vocês estão gostando para poder indicar mais vídeos meus. Caso você queira saber um pouco mais sobre como é a minha rotina aqui em Portugal, o que eu tenho feito e etc, me siga lá no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, para vocês acompanharem que eu posto tudo pelos stories, ok? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, e é isso! Até o próximo vídeo!